Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo a história de Joseph Smith e a fundação da sua religião, os Mormons. Ele é o líder e fundador dessa igreja chamada de Os Mormons, são conhecidos assim, mas também é a igreja chamada Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que é um grupo sectário, um movimento sectário, uma seita dentro do cristianismo, né? Então você vai conhecer um pouco, um resumo da história dele e como ele fundou e o que são os Mormons. Então eu espero que você goste desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Então vamos conhecer um pouco da história de Joseph Smith, o líder dos Mormons. Joseph Smith, nascido em 23 de dezembro de 1805, Sharon, Vermont, Estados Unidos. Falecido em 27 de junho de 1844, Carthage, Illinois. Profeta americano e fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse é o nome oficial da igreja. Primeiros anos. Smith veio de uma família comum na Nova Inglaterra. Seu avô, Azael Smith, perdeu a maior parte de suas propriedades em Topsfield, Massachusetts, durante a crise econômica da década de 1780, e acabou se mudando para Vermont, onde o pai de Smith, Joseph Smith Sr., se estabeleceu como fazendeiro. Após o nascimento de Joseph Smith Jr., uma série de quebras de safra forçou a família a se mudar para Palmyra, Nova York. Sua mãe, Lucy Mack, veio de uma família de Connecticut que se desligou do congregacionalismo convencional e se inclinou para o Sikherismo, um movimento que buscava uma nova revelação para restaurar o verdadeiro cristianismo. Aqui, pessoal, faz parte das seitas restauracionistas que estavam surgindo nos Estados Unidos naquele século XIX. Então, isso é para você entender um pouco sobre essa questão do que seria a restauração do verdadeiro cristianismo. Na verdade, eram seitas que estavam aparecendo naquele tempo. Embora particularmente religiosa, a família raramente frequentava a igreja e depois que se mudaram para Palmyra, envolveram-se na magia e na busca de tesouros, tá vendo? Lucy Smith assistia às reuniões presbiterianas, mas seu marido recusou-se a acompanhá-la, e Joseph Jr. permaneceu em casa com o pai. As diferenças religiosas dentro da família e os reavivamentos religiosos na área de Palmyra deixaram Smith perplexo sobre onde encontrar uma igreja. Quando ele tinha 14 anos, ele orou pedindo ajuda e, segundo seu próprio relato, Deus e Jesus apareceram para ele. Em resposta à sua pergunta sobre qual era a igreja certa, eles lhe disseram que todas as igrejas estavam erradas. Embora um ministro local, a quem relatou a visão, a tenha rejeitado como uma ilusão, Smith continuou a acreditar na sua autenticidade. Em 1823, ele recebeu outra revelação. Enquanto orava por perdão, relatou mais tarde, um anjo que se autodenominava Moroni apareceu em seu quarto e lhe contou sobre um conjunto de placas de ouro contendo um registro dos antigos habitantes da América. Interessante essa questão de um anjo apareceu, né, pessoal? Trouxe uma nova revelação, uma nova perspectiva. Sempre aceita se tem essa ligação de um anjo trazendo uma nova revelação. Smith encontrou as placas enterradas em uma caixa de pedra, não muito longe da fazenda de seu pai. 4 anos depois, o anjo permitiu-lhe remover as placas e instruiu-o a traduzir os caracteres gravados nas suas superfícies com a ajuda de pedras especiais chamadas intérpretes. Smith insistiu que não compôs o livro, mas apenas o traduziu sob orientação divina, concluindo a obra em menos de 90 dias. Publicou-o em março de 1830 como um volume de 588 páginas denominado Livro de Mormon. O Livro de Mormon contou a história de 1000 anos dos israelitas que foram conduzidos de Jerusalém para uma terra prometida no hemisfério ocidental. Em seu novo lar, eles construíram uma civilização, travaram guerras, ouviram a palavra dos profetas e receberam a visita de Cristo após sua ressurreição. O livro lembrava a Bíblia em sua extensão e complexidade e em sua divisão em livros com nomes de profetas individuais. Segundo o próprio livro, um dos profetas, um general chamado Mormon, resumiu e reuniu os registros de seu povo, gravando a história em placas de ouro. Mais tarde, por volta de 400 d.C., os mantenedores dos registros, conhecidos como nefitas, foram exterminados por seus inimigos, os lamanitas, presumivelmente os ancestrais dos índios americanos.
Em 6 de abril de 1830, Smith organizou algumas dezenas de crentes em uma igreja. A partir de então, seu grande projeto era reunir as pessoas em assentamentos chamados de Cidades de Sião, onde encontrariam refúgio das calamidades dos últimos dias. Os conversos do sexo masculino foram ordenados e enviados para fazer mais conversas. Um programa missionário que resultou em dezenas de milhares de conversões no final da vida de Smith. Os membros da igreja, conhecidos como santos, reuniram-se primeiro em Independence, Missouri, no extremo oeste da colonização americana. Quando outros colonos consideraram sua presença intolerável, os santos foram forçados a mudar-se para outros condados do estado. Enquanto isso, Smith mudou-se com a família para outro local de reunião em Kirtland, Ohio, perto de Cleveland. Contudo, nenhuma destas comunidades sobreviveu porque os fiéis foram expulsos assim que o seu número crescente ameaçou dar-lhes o controle político das cidades onde se estabeleceram. Os não-mormons toleravam um punhado de fanáticos religiosos em seu meio, mas achavam que o domínio deles era insuportável. Smith fugiu em Kirtland para Far West, Missouri, em 1838, mas a oposição surgiu mais uma vez. Em 1838, enfrentando a expulsão pela terceira vez, Smith tentou defender a igreja com armas. Em resposta, os habitantes locais de Missouri levantaram-se e furiosos, e o governador ordenou que os mormons fossem expulsos do estado ou, quando isso não fosse possível, exterminados. Em novembro de 1838, Smith foi preso sob acusação de roubo, incêndio criminoso e traição, e provavelmente teria sido executado se não tivesse escapado e fugido para Illinois. Os mormons se reuniram na cidade quase abandonada de Commerce, no lado de Illinois, no rio Mississippi, renomeando em Nauvoo, uma placa hebraica que significa lugar lindo. Smith construiu seu assentamento de maior sucesso, completo com um templo, concluído somente após a morte de Smith, em um penhasco com vista para a cidade, atraindo convertidos da Europa e também dos Estados Unidos. Nauvoo cresceu para rivalizar com Chicago como a maior cidade do estado. Vamos conhecer um pouco dos ensinamentos dessa seita cristã. Ensinamentos. Seus seguidores acreditavam que as ações de Smith foram dirigidas por revelação. Quando surgiram dúvidas, ele invocava a Deus e ditava palavras na voz do Senhor. Às vezes, as revelações davam instruções práticas, outros explicaram a natureza do céu ou as responsabilidades do sacerdócio. Todas as revelações de Smith foram cuidadosamente registradas e preservadas. Em 1835, Smith publicou as primeiras 65 revelações em seu volume intitulado Livro de Mandamentos, mais tarde chamado de Doutrina e Convênios. Embora acreditasse na Bíblia, como todos os cristãos, Smith quebrou o monopólio da palavra de Deus. Ou seja, pessoal, toda seita que se diz cristã, ela pega a Bíblia como base, mas ela crê nas revelações acrescidas do seu profeta, líder fundador. É isso que ele segue, na verdade. O livro de Mórmon e a Doutrina e Convênios foram acrescentados ao cânon das Escrituras. Smith falou como se mais revelações e traduções fossem se acumular no futuro. Ou seja, isso também é o mesmo padrão de outras seitas. Inclusive, a próxima seita que eu vou falar mais adiante é sobre os adventistas, que também são muito similares a esse aqui. Os ensinamentos de Smith afastaram-se das tradições cristãs convencionais ao incorporar certas práticas da Bíblia hebraica. Os templos que ele construiu durante a vida de Smith, 2 foram erguidos e mais 2 foram planejados. Foram modelados nos templos do antigo Israel. Ele nomeou seus seguidores do sexo masculino para sacerdócios, nomeados em homenagem às figuras públicas Melquisedeque e Arão, que eram supervisionados pelo cargo de sumo sacerdote. Nos templos, instituiu rituais de lavagem e unção retirados das instruções do livro de Êxodo para a consagração de sacerdotes, justificando a prática de poligamia por referência ao precedente de Abraão. O primeiro dos patriarcas hebreus, Smith, foi selado a cerimônia que une homens e mulheres em casamento para a eternidade, a cerca de 30 esposas. Então ele foi selado com cerca de 30 esposas, fora as outras que apareceram, embora nenhum filho conhecido tenha surgido destas uniões. Tal como na Bíblia, os homens assumiram os papéis principais nos assuntos da igreja, mas no final da sua vida, Smith ensinou que homens e mulheres foram redimidos juntos através do casamento eterno. No centro de seus ensinamentos estava a confiança no potencial espiritual das pessoas comuns.
Ele acreditava que todo homem poderia ser sacerdote e que todos tinham dentro de si a possibilidade do divino. O propósito dos rituais do templo era dar às pessoas o conhecimento necessário para entrar na presença de Deus e tornar-se semelhante a Deus. Umas explicações aqui, pessoal, sobre a questão do casamento eterno é que a pessoa não se separava da outra nem depois de morta, que é o que claramente é o que a Bíblia não ensina isso aí, né? Mas o ensinamento dele é assim. Outra coisa, o Deus dele não é o Deus como a Bíblia mostra, é um Deus segundo a visão dele. Inclusive é um Deus que era humano e se tornou divino. Essa parte de dizer que eles se tornariam divinos é justamente isso. Eles tinham o poder de se tornar deuses, assim como o Deus, na cabeça dele, se tornou Deus também. Fora outras coisas esquisitas dessa seita sobre a figura de Jesus, de Satanás e como é que Deus faz filhos. Smith não era um pregador polido. Foi a originalidade dos seus pontos de vista, comentou um estranho, que tornou o seu discurso fascinante. Absolutamente resoluto em todos os seus projetos, nunca desanimou, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, nem as pessoas de posição social mais elevada o intimidaram. Ele parecia se considerar igual a qualquer pessoa, como demonstrado quando concorreu à presidência dos Estados Unidos em 1844. Olha só, pessoal, o cara concorreu. Casou-se com Emma Haley em 1827, quando ela tinha 21 anos quando ele tinha 21 anos e ela 22. O casal adotou gêmeos e teve 9 filhos biológicos, 5 dos quais morreram na infância. A devoção mútua foi duramente testada pela prática da poligamia. Emma acreditava no chamado do marido, mas não suportava mais esposas. Ela permaneceu fiel a ele até o fim, porém, e após sua morte, usou uma mecha de cabelo dele em seu corpo. Então você vê a idolatria que tinham nessa seita em relação à figura de Joseph Smith. Quando os dissidentes publicaram um jornal reformista em Nauvoo, que Smith considerou perturbar a paz, ele ordenou que fosse suprimido. Enquanto isso, a hostilidade dos não-mormons no condado vizinho vinha crescendo pelos motivos habituais. E quando a imprensa foi fechada, cidadãos locais irados apresentaram acusações de promover tumultos contra Smith e seu irmão Hiram. Os dois foram levados para Cartago, sede do condado, para uma audiência e, enquanto estavam presos, foram baleados por uma multidão em 27 de junho de 1844. A liderança da igreja então caiu para Brigham Young, que se dedicou a perpetuar os ensinamentos e o programa de Smith. Depois que os fiéis deixaram Nauvoo, em 1846, eles migraram para Utah, onde construíram Salt Lake City, segundo o modelo estabelecido por Joseph Smith para as cidades de Sião. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Isso aqui é um pequeno resumo sobre a seita dos Mormons. Você pode descobrir mais em outros sites, livros, artigos, escritos, fica à vontade. E aqui está a fonte das informações desse vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixa o teu comentário também nesse vídeo, nessa série, para eu saber o que você está achando do vídeo e da série. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.